Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui, né? Isso, só um momentinho. Consegue sim, consegue sim. Consegue sim. Pode deixar aí a sua tela já. Tá, deixa eu ver. Aí. Pronto? Aí embaixo, aí você minimiza, né? O seu documento fica aberto, você minimiza e a gente vai iniciar, tá bom? Deixa a imagem. Então, boa noite a todos. Estamos aqui. Isso. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 29 de agosto de 2024, quinta-feira. Nesse horário, nós fazemos a nossa palestra pública, onde falamos sobre o Evangelho, mas hoje, especialmente, o nosso convidado, Walter de Lima, virá fazer as suas considerações sobre o assunto Bezerra de Menezes e o trabalho de desobsessão. Walter de Lima, você é de onde? Qual é a sua região, sua cidade? Você está me ouvindo? O microfone está fechado. Bom, enquanto ele resolve ali o probleminha no microfone, nós vamos pedir à nossa irmã Carmen de Matos para que possa fazer a prece de abertura e daí daremos o prosseguimento à palestra de hoje. Boa noite a todos. E a nossa prece é desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E a lição aberta tem como título Agradecer. E ela nos diz assim: Tens agradecido? Não agradeças somente o que te beneficia. Isso muitos fazem. Agradece as dificuldades e elas não te atingem, porque ficas em cima delas. Acima, perdão. Vou ler de novo essa parte. Agradece as dificuldades e elas não te atingem, porque ficas acima delas. Se lamentas, é porque estás abaixo. E então as dificuldades se aprofundam em ti. Abre o coração e afirma serem os problemas menores do que as tuas forças. Tem fé, acredita num dia melhor, numa hora melhor, e põe-te a viver sem medo. O agradecimento é a tua força. Agradecendo, aures força para prosseguir, e nada te assusta. É sábio quem vê nas dificuldades uma oportunidade de crescimento. Então, amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma lição, para que possamos colocar dentro dos nossos corações o ensinamento que hoje vamos receber. Abençoe nosso amigo Walter, que veio aqui à nossa casa para trazer o fruto dos seus conhecimentos, da sua vivência na doutrina espírita. Então, que estejamos muito atentos, que estejamos espertos para aprendermos muito nessa noite de hoje. Senhor, abençoa a todos nós aqui presentes nos dois planos da vida. Graças a Deus. Está aparecendo a tela? Está compartilhada? Sim, está sim. Sim, está aparecendo. Está aparecendo Bezerra? Sim, Sim. Trabalho de desobsessão? Então, tá bom. Deixa eu sim, botar. isso. Somos Olha, hoje Walter, você de qual cidade? Caxias do Sul. Caxias do Caxias do Sul. Sul, Rio Grande do Sul. Isso. Fica a 150 quilômetros de Porto Alegre, na Isso, Serra Gaúcha. na Serra Gaúcha. Isso. Então, vou passar a palavra para você. Você pode
ligar aí a sua apresentação. E desde já agradecemos a sua boa vontade, sua disposição em vir à casa de Francisco para nos brindar com as suas reflexões, os seus estudos, tá? Muito Então obrigado. tá, eu que Eu vou desligar agradeço. aqui meu microfone. Seja bem-vindo. Então tá. Agradeço o convite, a oportunidade, né? Nós estarmos estudando aqui sobre esse espírito amigo, amoroso de todos nós, que é o Dr. Bezerra de Menezes, né? Que hoje, 29, é aniversário. Então, é com muito amor, com muito carinho que nós viemos lembrar desse amigo e das suas atividades, né? Principalmente falando sobre a desobsessão. Então, Bezerra de Menezes, né, o trabalho de desobsessão, aqui nos diz, deixa eu ver se mudou a tela aqui. Mudou para vocês? Vou botar aqui a apresentação de Não, slides. isso, coloca a apresentação. Vai ficar maior, né? E, então, mudou? Ainda não. Você tem que ligar lá embaixo do PPT. Tem um caderninho, clica ali. Deixa eu ver, caderninho. Interessante isso aqui. Na parte de Comentário, baixo do. anotação. Agora trocou a página. E agora? Está na terceira folha No terceiro, bota no Que esse- primeiro. da apresentação, mas está tudo inteiro ainda na tela. Ele tem que ficar menos? Não, ele tem que ficar maior. Perdão. Você Ele tem tem que que ficar Tá, clicar ele tá. maior. na parte de baixo do seu PowerPoint. Para mim, No- aqui ele está a tela inteira. dele está em cima, Rose. Aqui em cima, para iniciar. Aqui, a apresentação do começo, aqui em cima. Lá embaixo. Está ali a lista 467. Estão lendo? Ó? Coloca no primeiro slide. Aí. Está no terceiro ainda. Clica o primeiro. Clica o primeiro slide. Primeiro. Não Não, Pode mudou? ser. não, não. Não, não trocou, não. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo então, para nós ir comentando, Isso. né? Isso. Tá. Porque está Então vamos aparecendo lá. aqui o terceiro slide, tá? Terceiro. Clica no primeiro slide. Peraí. Isso, é o primeiro. Vai seguindo assim mesmo. Vai Tá. clicando no slide que a gente vai lendo. Estão lendo ali agora? Questão 467? Estamos lendo sim, tá bom, tá bom. Sim, estamos lendo. Tá. Então, na questão Livro dos Espíritos, questão 467, né, ali nos diz, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram, né, arrastá-lo ao mal? E aqui ele responde, pode, visto que os espíritos se apegam ao que, pelos seus desejos, os chamam, os que, pelos seus pensamentos, os atraem. Né? Então, os obsessores, os espíritos, eles vêm pela nossa afinidade. Um dia, uma mulher chegou para o Divaldo Pereira Franco e pediu para ele, Divaldo, por favor, eu sei que eu estou sofrendo uma obsessão e tem um espírito ao meu lado, e eu gostaria tanto que o senhor afastasse esse espírito de mim. Aí o Divaldo disse a ela, e por que afastá-lo? Vamos fazer diferente? Afaste-se você dele. É ele que está ao seu lado devido às suas sintonias, devido à sua vibração. Então, é nós buscando mudar os nossos vícios, nossos pensamentos, né? Buscando elevar, edificar as nossas atitudes. E aqui ele nos diz, a obsessão merece dos verdadeiros espíritas a mais acurada atenção.
ela se infiltra no seio dos santuários, nos templos religiosos, como no centro espírita, poucos vigilantes, promovendo ciúme entre seus companheiros, vaidades, dissensões e mal-entendidos. Né? Isso no livro Aconteceu na Casa Espírita nos traz detalhado, né, o trabalho das trevas tentando chegar à Casa Espírita e afastar o grupo. Né? Eu me lembro muito bem daquele trabalhador que nunca faltava, ele nunca faltava, era sempre no horário certo. E eu disse, como é que nós vamos afastar, né, os trevosos? Como é que nós vamos afastar esse trabalhador da casa espírita? Né? E eles são muito inteligentes também. Analisaram a vida dele e, no emprego dele, resolveram ir até o seu chefe, intuindo-lhe a lhe dar uma promoção. E ele, recebendo essa promoção, lógico, ficou muito feliz, teve que se dedicar muito mais, né, no horário, e, sem perceber, acabou se afastando da casa espírita, né, devido ao compromisso novo que ele havia assumido na empresa. Então, às vezes, é tão sutil que a gente não percebe. Né? Quando nós dissemos, vamos à casa espírita hoje, aí vem uma voz, uma intuição, diz, não, hoje não, fica em casa, né? Hoje está frio, né? Vai outro dia, vai a semana que vem. Isso quando também estão trazendo na casa, né, essas separações. Na questão 469, né, por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E eles respondem, praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelindo a influência dos maus espíritos. Então, é nós envolvidos no bem, no amor, sempre pensando, né, no próximo. Nessa imagem que nós vimos o obsessor, né? A pessoa está ali pensando em fazer a caridade, e o obsessor diz, não, né, olha para o outro lado, né, porque é isso que afasta deles, né? O obsessor não consegue conviver com a caridade, com o amor, com o trabalho, quando a pessoa está tendo esse envolvimento. Divaldo Pereira Franco, né, nessa imagem, nos mostra Divaldo, né, que ele sofreu um assédio, né, de mais de 30 anos do Máscara de Ferro. E teve um dia, ele ia comer, colocavam, né, fluidos tensos na sua comida, na sua alimentação, e ele sempre perseverante, sempre se voltando para o bem. E teve um dia que ele vai, o médico, o chefe liberou ele para ir no médico, e quando ele está se encaminhando para o médico, ele vai na feira e vê, final de feira, uma criança juntando, né, alimentos podres para se alimentar. Aí ele, com piedade daquela criança, foi conversar com a criança, pediu onde estavam os seus pais, disse, não, não tenho ninguém por mim, eu estou aqui, né, eu durmo na rua, estou aqui buscando esses alimentos porque eu não comi nada no dia de hoje. E Divaldo recolhe essa criança para a mansão do caminho, corta o cabelo, dá a roupa, né, dá um banho na criança, ali dá estudo, dá oportunidades. E quando ele está almoçando, um dia ele chega o obsessor e diz a ele, né, hoje você me convenceu, hoje você me venceu. Você me venceu pelo amor, né, porque essa criança que você acolheu, que estava na rua, né, é minha mãe. Então, somente pelo amor que nós vamos afastando, né, essas influências negativas. Mas o que eu queria trazer para a noite de hoje, né, está nesse livro Cânticos do Coração. E é uma experiência com o Dr. Bezerra de Menezes, na espiritualidade, nos mostrando quanto os espíritos influenciam na nossa vida. Né? Quando diziam assim, os espíritos influenciam nossas vidas, tinha sempre aquela visão negativa. Mas hoje nós compreendemos, eu compreendo, né, que são os bons, né, que bom que eles influenciam, porque graças a essa influência e o nosso esforço no bem, nós somos intuídos a persistir, né, a trabalhar, a nos envolver, né, a não desistir, como eles sempre dizem, né, esmorecer jamais, não desista, tenha força, tenha fé, tenha esperança. Então, nos envolve nessas vibrações que nos dão o ânimo para continuar. E Dr. Bezerra de Menezes, né, que poderia estar em mundos celestes, como diz a espiritualidade, né, Celina deu, Maria e Nazaré, através de Celina, deram a oportunidade dele escolher o mundo feliz que ele quisesse.
E ele diz, não, eu vou, enquanto eu tiver uma dor, uma lágrima aqui na terra, eu quero permanecer. Então, é esse espírito amigo que nos assiste, que nos ampara. Então, nessa experiência, né, aqui botaram o nome SL, né? O senhor SL era um homem bom, chefe de família, laborioso, honesto, e era pai de 8 filhos. E ele era um médium receitista. Tendo o médium a felicidade de contar com a assistência dedicada do espírito iluminado e do Dr. Bezerra de Menezes, que o acompanhava, incansavelmente a moderar o próprio gênio, que era impetuoso, né? Então, o Dr. Bezerra de Menezes sempre aconselhando ele, né? Tenha mais calma, tenha paciência, né? Vão chegar as pessoas sofridas, as pessoas necessitadas. Então, olhe nos olhos da pessoa, veja a necessidade delas, né? Atenda-as com muito amor nas suas necessidades. Dr. Bezerra, ele recomendava evangelizar-se, orar e vigiar, né? Isso que Jesus dizia a cada um de nós, né? É preciso orar, mas principalmente é preciso vigiar muito, né? Porque somos testados o tempo todo, né? Então é preciso nós orarmos, buscarmos esse contato com a espiritualidade, onde os espíritos muitas vezes nos dizem como é difícil chegar perto de vocês, trazendo um bom conselho, porque na correria do dia a dia vocês estão muito agitados, muito ocupados. Então parem um momento, reflitam, né, entrem em contato com a espiritualidade para que nós possamos ajudá-los, né, como diz o Evangelho, né, ajuda-te, o céu te ajudará, com certeza. Então, Bezerra dizia para ele se evangelizar, para ele orar, vigiar, firmando-se nos conhecimentos gerais da doutrina, pois um obsessor implacável, inimigo de uma existência anterior, rondava-lhe os passos, à espreita da ocasião adequada a exercer a sua vingança desde tempos passados. Então, o Dr. Bezerra de Menezes já observou ali que o obsessor estava acompanhando seus passos. Então, ele amorosamente diz, ó, procura orar e vigiar, te evangeliza, não dê espaço, né? Não dê oportunidade. Então, esse trabalhador da casa, ele metia-se em políticas, apaixonadamente, discutia e fazia muitos inimigos, né? E isso acaba acontecendo, né? São ideias diferentes, opiniões diferentes, e Dr. Bezerra de Menezes alertou ele sobre esse perigo. Mas o médium não ligara a menor importância dos seus deveres de espírita e de médium, e isso proporcionou a oportunidade ao obsessor. E a partir desse momento, vários acidentes começaram a ocorrer, né? Ou seja, ele hoje todo o trabalho que nós realizamos, né, nós sempre começamos com a oração, nós agradecemos ao final pela oração. Quando nós vamos pegar a estrada, né, a gente pede pela espiritualidade. Durante o dia do trabalho, a gente sabendo que tem um trabalho a ser realizado, vamos cuidar muito da nossa alimentação, dos nossos pensamentos, como é o nosso dia. Muitas vezes vão pegar o ônibus, aquele tumulto, o trânsito, onde os espíritos nos dizem, não entrem em provocações, né? Tenham paciência, elevem o pensamento, busquem, né, uma sintonia maior para que não entrem nessas provocações, né? Mas o médium não ligou, não deu a menor importância aos seus deveres de espírita e de médium. E isso proporcionou oportunidade ao obsessor. Então, vários acidentes começaram a ocorrer. Em uma reunião espírita, o obsessor identificou-se e ele expôs a sua razão do seu ódio, né, como o seu desejo de vingar-se. Então, ele contou toda a história, né, ele foi contando a história, devido a Dr. Bezerra de Menezes interferir, né, trazer esse obsessor para ser encaminhado, e foi convidado a perdoar, né? Você deve perdoar, mas a gente sabe que o perdão é muito difícil, né? Então, às vezes pode demorar uma hora, pode demorar um dia, um mês, um ano,
uma existência, às vezes leva décadas, né? E milênios, as pessoas não perdoam, né? Continuam ainda com aquele sentimento. Então, é difícil chegar e convencer a pessoa a dizer, ó, você tem que perdoar. E não, não posso, eu não devo perdoá-lo. Por sua causa, aí ele começa a dizer, né, em outra existência, por sua causa fui preso injustamente, fui afastado da família e meus 8 filhos ficaram desamparados. Então se veja a situação que ele ficou e guardou todo esse ressentimento. Eu fui torturado para confessar aonde estava o dinheiro que eu nunca vi. Né? Ele trabalhava com dinheiro no material de construções e sumiu o dinheiro. Ele disse: eu nunca vi dinheiro que estava com ele, ou então condenado à morte. Né? Então, esse que hoje era médium havia tirado o dinheiro dele, né? Ele foi torturado, foi afastado da família e também condenado à morte. E na sessão seguinte, o Dr. Bezerra apresentou-se impressionado pela tristeza de todos e notada, ele falou suavemente: Deus, aí Dr. Bezerra diz a ele: filho, Deus é testemunha, meu filho, de tudo que eu fiz para conduzir-te a um caminho sensato, onde poderia se reformar. Então, o doutor Bezerra deu todas as diretrizes, né? Ama, perdoa, se envolva, não se envolva com política, né? Eu fiz de tudo que eu poderia para que você pudesse se reformar. Foste dotado de uma faculdade preciosa que te auxiliaria a resgatar erros passados através do amor e do trabalho santificado do Evangelho. Né? Então, foi dada a mediunidade, né? Resgatar erros, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Mas, filho, tem sido rebelde, nunca levaste a sério o compromisso com o Cristo de Deus, nem com a doutrina dos Espíritos, seus mensageiros, nem com a tua faculdade mediúnica. Bem celeste poderia ser a sua redenção. E aí Chico Xavier nos diz, né, no livro Conversa Firme, livro Dicionário da Alma, não há dor, nem causa, nem lágrimas, nem precedência justa. Os nossos obstáculos de agora foram tecidos por nós mesmos. Tenhamos, pois, a coragem de eliminá-los a golpe de esforço próprio, baseado na caridade, a luz acesa por nosso roteiro de redenção. Né? Então, às vezes, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que estou passando por esses momentos? Né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Nos diz Joana de Ângeles. Então, o nosso futuro nós estamos construindo hoje, né? No dia de hoje. Por isso que Chico diz, né? Embora a gente não possa voltar lá no início, fazer um novo começo, podemos começar hoje e fazer um novo final. Então, Bezerra continua, né? Aí ele dá toda a orientação, né? Ele vê que a situação é muito grave, mas ele ajuda amorosamente. Ele diz: filho, compadece-te de ti mesmo. Ora e pede perdão ao teu adversário. Né? Então, pensa no teu adversário, né? Peça perdão, diga, né? Do esforço que você está fazendo, né? Para modificar. Ora por ele que muito sofre, pois é tão rebelde como tu próprio. Né? Então já vem de outras existências os dois mantendo esse conflito. Ajuda-o, pois nunca o fizeste, né? Nem nessa encarnação, nem na outra a encarnação anterior. Né? Você não ajudou ele. Hoje, com a doutrina espírita, você tem a condição de ajudar, de amparar. E ali diz: modera o teu gênio, retrai-te do mundo, porque o médium há de viver no mundo, mas sem pertencer ao mundo. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, lá fala sobre o homem no mundo. Né? Recebemos muitos convites da vida, como diz Joana de Ângeles, mas nós vamos decidir quais são os convites que nós vamos aceitar. Né? Qual é a porta que nós vamos entrar? A porta larga, muitos prazeres, ou a porta estreita? E Dr. Bezerra continua dizendo a ele: e acima de tudo, nesses próximos 20 dias,
Não te permitas reuniões com os amigos. Do teu trabalho, segue para o teu lar. Entretente com teus filhos e teus livros doutrinários. Né? Ou seja, né, volta para casa, cuida da família, né? Aproveita a presença dos filhos, eles precisam muito da tua ajuda. Busca no Evangelho, busca nos livros, na leitura, o contato com a espiritualidade. Né? Então, sai do trabalho e vai para casa. Né? Não te intrometas em política, não visites cafés, nem bares, e não discutas com quem quer que sejas. Né? Então, ele está dizendo, não entra em provocação, né? Cala. Aí a gente lembra daquele ensinamento de Jesus, né? Se alguém te agredir na face, ofereça outra. Né? Se venceres essa etapa, conseguires, né, seguir esses conselhos que o Dr. Bezerra de Menezes está dizendo, né, você estará salvo. Aí o médico chorou, prometeu, mas tudo esqueceu. Passados uns 15, 20 dias, ele já começou a faltar ao trabalho, né, não foi mais ao trabalho, e a política, né, estava muito atuante. Pela manhã saiu à rua interessado nas novidades políticas. Ele não ouviu o conselho do Dr. Bezerra de Menezes, pois se estava às vésperas das eleições. E numa conversa sobre a situação entre correligionários e adversários, né, subitamente um adversário exprimiu-se de forma ofensiva sobre o seu partido. Ofendido, colérico, ele acabou esbofeteando-lhe o rosto. Né? Então, aquela provocação que o Dr. Bezerra tinha anunciado, né, poderia ter sido evitada se tivesse seguido esse sábio conselho, né, ele não evitou. Aí, vendo o tumulto, o proprietário do café continuou, fechou o estabelecimento, mas a briga continuou lá fora. O homem, muito irritado, sacou da arma e acabou tirando a vida do trabalhador, né, que implorou. Eu tenho 8 filhos, da mesma forma que na vida anterior, o outro também estava implorando, né, pelos 8 filhos. Então, acabou perdendo a vida. Né? Então, o que o Dr. Bezerra de Menezes nos diz, né, todos os dias nos orientando, através de suas mensagens sobre o amor, sobre o nosso compromisso com a doutrina espírita, sobre o nosso compromisso com Jesus, né, Francisco de Assis, né, esse médium de Deus, que também, pela sua simplicidade, né, mostrou a nós o caminho. Qual é o melhor caminho, né, que nós possamos trilhar no nosso dia a dia? É o da simplicidade, é o do amor, né, amor aos animais, aos homens, à natureza, é vivenciarmos no nosso dia a dia esse evangelho. Então, no cântico do coração nos diz: a evangelização do caráter de um médium é, portanto, a sua salvação. A evangelização, né? Então, é a nossa reforma íntima, né? Paulo de Tarso, quando falou sobre a reforma íntima, ele dizia: por que é tão difícil fazer a reforma? Né? Por que o mal, que eu sei que eu não devo fazer, eu faço todos os dias? E por que o bem, que eu sei que devo fazer, esse sim, eu não o pratico? Né? Mas a sua reforma, o seu esforço foi tão grande que no final da existência ele já dizia, né? Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. As minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha vivência, todas elas são cristãs, são baseadas no sentimento de amor. Então, quando diz aqui a evangelização, né, quando estamos lendo, quando nós estamos fazendo o evangelho, nós podemos ver aqui a proteção, né, de quem faz o evangelho no lar. Quando nós fizemos o evangelho no lar, como diz Joana de Ângeles, um quarteirão inteiro se ilumina, né, e não há como eles entrar dentro do lar, porque essa proteção é muito grande. Então, os Espíritos nos dizem, muitas vezes, as pessoas: mas por que vocês falam tanto do Evangelho no lar? Aí nós dissemos: o dia que todo mundo estiver fazendo, não há mais necessidade de a gente ficar falando, né, dizendo, as pessoas façam. Né? É como o Evangelho. Muitas vezes a pessoa diz: mas o Evangelho já está ultrapassado.
né? O Haroldo mesmo diz que o evangelho só vai estar ultrapassado quando nós estivermos vivenciando, né, todos esses ensinamentos com Jesus. Tem uma mensagem, né, do Dr. Bezerra de Menezes, ele passou por isso, né, e aqui ele nos dá ah, o ensinamento de como nós devemos tratar, né? Ele teve um filho que passou por uma obsessão muito violenta, né? Então, nos diz assim, ele tinha um filho que era doente mental e era vítima de uma cruel obsessão, né? Que com certeza amargurava muito o venerando discípulo de Jesus, né? Imagina um pai vivendo essa situação. Em um dia, numa reunião mediúnica acontecida na Federação Espírita Brasileira, ele falou tão docemente ao algoz, né, no trabalho de doutrinação ali, né, da fala, ele falando com o obsessor do seu filho, ele foi tão amoroso, né, a sua energia, os seus fluidos fizeram tão bem, né, ao obsessor, que o obsessor foi tocado em seu coração, né? E o obsessor lhe disse: a sua emoção, né, a sua emoção, o seu amor me faz abandonar aquele a quem eu tanto odiei. Né? A partir de hoje, pelo seu amor, por todo o carinho, pelo respeito que o senhor está tendo por mim, né, eu vou abandonar. Você me convenceu, né? Não vou mais, a partir de hoje, perturbá-lo. Mas só tem uma coisa: nós estamos numa simbiose, ele me sustenta com seus fluidos e eu o sustento com as minhas energias. Né? Nós estamos muito interligados um ao outro. Você me pede para deixá-lo, mas se eu o deixar, ele morre por falta de vitalidade. E Dr. Bezerra de Menezes disse chorando ao espírito: olha a decisão de Dr. Bezerra. Prefiro que meu filho volte para casa sanando a dívida cruel a vê-lo assim, pois eu também em breve partirei. Aí o espírito respondeu: vá, doutor Bezerra de Menezes, eu vou deixá-lo por definitivo, mas vá muito depressa, porque ele vai desencarnar. E doutor Bezerra de Menezes saiu da reunião da federação, rapidamente, pegou um bonde, e quando ele chega em casa, uma casa de 2 pisos, a esposa desce a escada, né, a segunda esposa, e diz a doutor Bezerra: Bezerra, nosso filho recuperou a razão, suba depressa. Ela estava motivada, estava feliz, mas não sabia, né, o que estava acontecendo de fato. Ele sobe a escada e o rapaz que havia perdido a lucidez há muitos anos olha para o doutor Bezerra de Menezes sorrindo e diz: papai, papai, perdoa-me, papai, perdoa-me, perdão. E desencarna nos braços de Dr. Bezerra de Menezes. Né? Divaldo tem um vídeo do Divaldo no YouTube de 2 minutos e meio, 2:40, que ele conta essa história, né? No Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Então, nos traz, né, todo esse conhecimento, né, de que o amor, a ternura que nós envolvemos, que nós estamos buscando compreender aqueles que muitas vezes, né, se colocam na condição de inimigo, ou que também, de um passado, nós os prejudicamos, né, mas hoje nós, conhecendo a doutrina espírita, nós entendemos o valor do perdão, né, as nossas atitudes, por que Deus permite que os espíritos obsessores estejam ali nos tentando, né, nos tentando interferir, para que nós também possamos ter essa força, essa determinação, essa vontade, né, de superar esse envolvimento. Né? Às vezes pode ser sutil, né, mas querendo nos tirar, né, desse caminho do amor. Então, pelas nossas atitudes, como fez Divaldo Pereira Franco,
né, que estava sendo perseguido ali pelo Máscara de Ferro, né, pela sua atitude no amor, ele nunca deixou de fazer o bem. Então, quando nós estamos sentindo essas energias, né, essas influências negativas, que de um momento para o outro nós nos irritamos, né, dizer, eu estava tão bem, de repente eu comecei a sentir uma irritação, né, perdendo a paciência, aquele medo, aquela sensação de angústia, parece que vai acontecer alguma coisa, parece que, né, algo está errado. Então nós vamos sentindo essas energias, né? Pela sensibilidade de cada um de nós vamos sentir que às vezes pode até não ter alguém querendo nos prejudicar, mas sim a simples presença desse irmão que desencarnou, está sofrendo, né, por aquelas dores, né, aquelas angústias, aqueles sentimentos, nós vamos registrar isso em nosso espírito e vamos sentir, né? Por isso o nosso trabalho no bem, né, o nosso trabalho no amor. No livro A Coragem da Fé, Dr. Bezerra de Menezes ali fala, né, sobre instrumentos da obsessão. É uma mensagem linda de Dr. Bezerra de Menezes que nos dá uma orientação, né, de como nós devemos ser esse instrumento de Deus, instrumentos do amor, né, instrumentos de Deus. Então, que nós possamos ser o porta-voz desses espíritos que estão sempre ao nosso lado, estão sempre nos motivando, já passaram por tudo isso, né, foram ao tempo de Jesus, jogadas às fogueiras, aos leões, e hoje voltam porque nos dão a oportunidade, né? Eles querem a nossa felicidade, eles querem nos ajudar, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, enquanto tiver uma lágrima, tiver uma dor, um sofrimento, eu estarei ao lado de todos, né? Mas basta também fazer uma prece, fazer um pedido, a nossa dedicação, nosso amor, a nossa busca, né, a esses espíritos amigos, dando um tempinho a cada um de nós, né, de um livro, de uma mensagem. Eu sempre digo, né, nunca se sai sem ler uma parte do Evangelho, né? Vamos pegar o trânsito, vamos ler o Evangelho, né? Vamos pedir pelos mentores daquela estrada, os mentores que estarão nos conduzindo, né? Para que todos aqueles que por ali passarem possam também ter essa assistência. Tem uma mensagem na internet que fala sobre uma reunião no umbral, né? Eu não sei o autor, não lembro o autor, mas diz ali que os asseclas, né, se reuniram e disseram como é que nós vamos prejudicar as pessoas, como é que nós vamos entrar no lar das pessoas. A gente não pode proibir eles no centro espírita, não podemos proibir eles de lerem seus livros, de irem às suas festas, mas o que nós podemos fazer? E aí o chefe diz, o que nós podemos fazer, que eles não vão perceber, é tirar o tempo deles, para que eles não tenham tempo com a família, para que eles não tenham tempo de ler um livro, né, que não tenham tempo de ouvir uma palestra, não tenham tempo de ir ao centro espírita, né, invadam os seus lares, né, com notícias, né, preocupantes, notícias que tragam medo, notícias que, né, tirem aquele pensamento positivo da pessoa. Então vamos tirar o tempo deles. E hoje nós vemos muitas vezes, né, aqueles filhos que se aproximam do pai. Pai, eu gostaria de saber sobre isso. Ah, filho, agora eu não tenho tempo. Eu tenho que ler a televisão, tenho que ver a televisão, tenho que me informar sobre as notícias, sobre o esporte. Fala com tua mãe. Chega na mãe, a mãe está ocupada, fazendo, não, filho, eu não posso. E muitas vezes esse filho, né, vai aprender na rua aquilo que deveria estar aprendendo com nós dentro de casa. A orientação correta, o entendimento, o amor, né? Então é o que os espíritos disseram, tirem o tempo deles, para que não tenham tempo para Deus, para que não tenham tempo com a família. Então a doutrina espírita é o nosso consolador, né? Quando Jesus diz, eu vou mandar enviar o Consolador, vou pedir a Deus que envie o Consolador chega até nós através desses espíritos, milhares de espíritos, todos os dias nos orientando, nos trazendo a força, a dedicação, o amor, dizendo nós estamos aqui, né? Não percam o ânimo, né? Tendes bom ânimo, né? Nós estamos ao lado e diversas formas nos auxiliando,
Então, é nós também buscarmos, né, esse conhecimento, buscarmos essa relação com a espiritualidade maior que está sempre ao nosso lado e querem a nossa felicidade. Então, nosso tempo já está encerrado, 19h27. Então é isso, lembrando desse espírito amigo, né, Dr. Bezerra, que faça parte da vida de todos nós, né? É um espírito muito amoroso, assim como é esse espírito amoroso também de Francisco de Assis. Muito obrigado, Walter, por suas palavras, por suas reflexões. Aprendemos um pouquinho mais sobre Bezerra de Menezes e sobre esse trabalho, né, na, na obsessão, né, na desobsessão, no auxílio fraternal, né, esse amoroso irmão que só de saber que ele não quis ir para um mundo melhor, né, para ele e quis ficar aqui com a gente nesse planeta de provas e expiações, nos auxiliando, nos envolvendo, é realmente assim uma uma prova de muito amor, né? E todos esses exemplos que ele nos trouxe na sua existência aqui como Bezerra de Menezes, né? Que a gente viu a dedicação que ele tinha às pessoas, a todos, né? A todos os irmãos, né? Você vê que realmente é aquele irmão que exemplifica junto ao nosso Mestre Jesus, né? Como o nosso Mestre Jesus fez. É que a gente deve usar também, aprender a nos portarmos como ele, para a gente dar uma melhoradinha aí na nossa vivência, na nossa experiência, né? Então, muito obrigado. A gente se sente muito feliz em tê-lo aqui conosco nessas reflexões e vamos pedir a nossa irmã Carmen Dolores para fazer a nossa prece de encerramento da noite de hoje, né? Agradecimento ao nosso Pai por mais uma noite de estudo e por mais uma noite de oportunidade da gente pensar, falar, refletir, né? Nessas lições maravilhosas de vida dos nossos irmãos, assim, bem mais próximo, né? Bem mais recente a nós, É. não é mesmo? E depois Então, eu vou muito botar o obrigada mais uma material para vez. vocês. Tá Vou ok, botar muito no grupo obrigada. esse material para vocês aí. Tá legal, muito obrigado. Valeu mesmo. Então, Carmen, boa noite, querida. Boa noite a todos. Então vamos nos deixar envolver e vamos agradecer muito por esses momentos que tivemos, pela oportunidade de recebermos todos esses exemplos deixados por Bezerra, que nós não podemos ter a pretensão de sermos iguais a ele, mas podemos e temos, por vezes, muitas oportunidades de agir como ele agia. Então, que nós possamos ficar sempre atentos ao nosso modo de agir e que nós possamos segui-lo em quase todos os momentos de nossa vida para nós conseguirmos chegar um pouquinho mais próximo dele e continuarmos em busca da perfeição. Obrigada, Senhor, que a sua paz e a sua luz esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Então, muito obrigada a todos vocês, uma boa noite. Que nós possamos dormir e sonhar com Bezerra de Menezes, né? É Já verdade. pensou?
Que beleza, um acompanhamento desse na atividade, né? Verdade. Após o desligamento parcial do corpo, né? Para que a gente possa continuar trabalhando, que a gente sabe que a gente continua trabalhando no bem. Então, muito obrigada. E eu sou meio difícil de fazer as coisas ao mesmo tempo. Muito obrigada, tá? A gente com certeza está contando contigo mais uma vez, né? Ah, é É, uma alegria. e é uma alegria que você esteja aqui junto a nós, tá bom? Muito Obrigado. obrigada, uma boa noite, um abraço na família. Obrigado a todos Abençoar vocês. Boa todos. noite a todos, obrigada. Boa noite, meus Bom queridos. descanso. Boa noite.